Galera do meu canal ali do World Bikers Brasil, falar sobre hoje as cicloviagens que eu já fiz, que foram algumas por via litoral das cidades gaúchas do Rio Grande do Sul, que foi na verdade o começo e a porta de entrada para as maiores que viriam sucessivamente. Na época eu viajava com um companheiro de pedal ali, o Marcos Adriano, e depois disso eu fiz em 2010 a minha maior viagem, que eu segui solo por 3 estados. E o interessante é que a gente vai planejando isso com alguns meses de antecedência e se preparando para isso sempre. Faz um esboço de como vai montar a bike e vai juntando um material como notas fiscais e coisas desse tipo por onde a pessoa passa. Vai aparecer ao contrário porque eu estou com a tela frontal do meu celular. Eu ainda não possuo o GoPro, não tenho cash money para isso, né? Então eu estive na Fundação Parque Histórico Marechal Manuel Luiz Osório, no Camping Parque Osório, em Tramandaí, no dia 21 de setembro de 2010. Tem notinha fiscal, que eu estava passando por lá. Fiquei 2 dias no camping. Depois eu também fiquei no dia 5 de outubro, também 2 dias. Passei por Santa Catarina, no Althoff Supermercados, né? Que fica na Avenida Dr. João Rinza, 600 Centro, em Imbituba, Santa Catarina, onde fiz umas compras básicas, como leite, pão, essas coisas que todo ciclista acaba consumindo, né? Passei também uma noite muito agradável na pousada São Cristóvão, em Maracajá, Santa Catarina, que foi no dia 2 de outubro de 2010 também. Pousada São Cristóvão. Aqui, ó. Foi super bem atendida. E vamos falar sobre gastos, preparação, tudo isso que engloba uma viagem. Uma viagem que você não vai cair na estrada só pelo fato de querer fazer uma viagem. Tem que ter um planejamento, uma preparação para isso, porque você nunca sabe o que vai encontrar pela frente. Porque hoje em dia está muito perigoso você viajar sozinho. O ideal é que você viaje entre 2 ou mais pessoas, mas na época eu não tive escolha e foi o momento exato de sair. Não deu para esperar pelo meu parceiro de viagem, porque ele estava doente e eu tinha que trabalhar depois. Então eu tinha que ou vai ou racha. Então foi. Foram 16 dias de viagem, sendo que 2 de descanso e 14 pedalando. Foram 1.689 quilômetros pedalados em 104 horas. A média era 16,24 km por hora e diariamente 120,68 km por dia. Gastos desta viagem de 2010. Gente, a gente coloca tudo no papelzinho, mas aqui eu não vou especificar 100%. Na oficina da Magrela, na época, para deixar preparado, engraxar, trocar o que tinha que trocar, eu gastei 500 pau. Outros itens como acessórios que eu precisava levar foram mais 569, com alguns alimentos, né, roupa mais adequada. Inclusive tem um vídeo meu aí que aparece sobre os uniformes, tudo que eu tenho do PAN do Brasil, Pan-Americano, essas coisas aí. Podem olhar ali, né, nos meus vídeos que vocês vão encontrar.
Então eu fui com os uniformes do Brasil. Então com certeza alguém deve estar lembrado aí de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, via litoral, de uma gaúcha que estava viajando sozinha de bike pela BR-101. Na viagem em si, que eu tinha planejado um custo diário que eu poderia desembolsar, além de eu cozinhar para mim, eu tinha um fogareiro a álcool na época, e eu fazia um macarrão com atum, um pão com sardinha. Eu perdi 6 quilos em 16 dias. E super bem, tranquilo, sem me sentir mal, nada. Foram gastos R$ 494,35 em consumo, camping, dormi na polícia rodoviária, na corporação de bombeiros, acho que foi em Bituba também que eu dormi. Foi assim uma coisa... Dormi até no posto Pessoa do Seu Luís, em Santa Catarina, que eu... Deixa eu até recordar aqui. Porque nem todos os lugares, na época de setembro, quando eu saí, foi no dia 21 de setembro, se eu não me engano, peguei muita chuva naquela época. 21 de setembro de 2010, uma terça-feira. Então, nem todas as áreas estavam com os campings abertos. Então eu fui procurar outras alternativas para ficar na época, para não ficar ao relento e é muito perigoso praticamente, de riscos de assalto, você acordar, não ter mais a bike, as malas eram emprestadas, as malas custavam em torno de $1.200, eram emprestadas de um amigo aí, de São Sebastião do Caí, e elas custavam em dólar, gente, a minha bike nem valia isso. Então imagina só, você ter a bike e as malas roubadas, você além de ficar sem a bike, ficaria o maior prejuízo, teria que pagar de volta, né? Então eu fiquei em polícia, bombeiros, passei por Penha, Pissarras, mas não havia camping, né? Então eu estava em Pissarras, já eu tive que voltar para Penha na época. Eu fiquei em um chalezinho de um casalzinho lá, já mais de idade. Tava vindo um temporal feio e eles permitiram que eu ficasse num chalezinho pelo preço do camping lá mesmo, porque seria mais seguro. A preocupação deles de não acontecer nada comigo na época, né? Lá em Penha. Fui muito bem recebida em Santa Catarina, foi muito bom mesmo. Dormi na frente de uma churrascaria também, perto já lá já quase subindo lá pela Serra de Garuva, lá no último posto que sobe lá. Eu dormi na frente de um restaurante praticamente. Tinha uma churrascaria chamada Nova Brécia lá também, o que eu me lembro, né? Foi a parte mais complicada, aquela que falaram que tinha uma baita serra que seria muito complicado subir, mas na verdade serra para eles lá, gente, não é que nem aqui no Rio Grande do Sul, que você vai subir a Serra Gaúcha, na verdade ali para Caxias do Sul, né, que é bem puxado, ou ali em direção de São Vendelino, até ali para Farroupilha, por exemplo, ali é serra mesmo, é subida. Então, para ele, se tu tiver que baixar 1 ou 2 marchas, já é serra. Gente, é pedalável, tranquilo. Só que eu acabei pegando uma caronazinha na época ali, de um caminhoneiro que era de Triunfo, um conhecido do meu pai na época. E eu peguei uma carona na subida lá. E depois, para voltar, novamente, porque eu quase fui assaltada em Curitiba, realmente muito perigoso. Acabei voltando, ficando na polícia rodoviária, já em Santa Catarina praticamente, em Pirabeiraba, que foi na Polícia Rodoviária Federal de Pirabeiraba, fui muito bem recebida. Agradeço ao caminhoneiro Adriano e ao seu ajudante o Juscelino, que na época, um caminhão baú, colocaram a bike e me deixaram ali, para que eu não ficasse andando naquele escuro todo, né, num monte de caminhões na BR-101.
e foi bem mais seguro mesmo. Depois segui todo o resto do trajeto, aqueles quase 1000 quilômetros no pedal de novo. Então, gente, foi uma viagem que eu faria tudo de novo, se possível. Vale a pena para quem curte bike. E todo mundo que pedala tem condições de fazer uma viagem, sim. Porque viajar de bicicleta não é competir quem é o primeiro a chegar. Na verdade é chegar, ir bem, voltar bem, estar seguro, tranquilo. E se estiver muito cansado, para, descansa e segue. É assim que funciona. E pensar que sempre pode ocorrer a quebra de uma peça, alguma coisa que quebre fácil, por exemplo, eixo. Levar essas peças de reserva, que eu também levei, inclusive tive que usar um eixo de reserva. E tive um pneu rasgado em Capivari de Baixo. Asfalto muito ruim na época, que me gerou um prejuízo, eu tive que botar um pneu importado. Tudo bem, faz parte. E alguns acontecimentos quando você é mulher, é que algumas pessoas acham que a mulher é um sexo frágil. Não é bem isso não. Aconteceu de um bêbado tentar invadir o meu quarto em Biguaçu, que eu fiquei bastante preocupada mesmo, eu quase fiz uma besteira, podia ter matado alguém. Eu confesso que eu quase matei alguém, que se o cara botasse o pé dentro do meu quarto, essa é a última vez que botaria um pé em algum lugar. Mas pelo modo de eu falar de que eu estava sendo rastreada e que se eu saísse do quarto, a polícia imediatamente iria vir até o local, que era tudo mentira mesmo, que na verdade não tinha nenhuma merda, desculpa o linguajar, nenhuma merda de rastreador na minha bicicleta, não tinha nem GPS naquela época, era tudo por mapa mesmo. E o cara acreditou, ficou apavorado, e na hora que eu fingi que eu estava ligando para a polícia, o cara se evadiu do local. Depois eu fiquei sabendo que era filho do dono da pousada que eu estava. Que ele tinha alguns problemas mentais e misturando com bebida, estava bem difícil isso aí. Que ele mexia com a mulherada que costumava ficar aí. Então, eu poderia ter sido avisada disso antes do que passar por isso que eu passei, porque eu não preguei o olho a noite inteira. Pra falar a verdade, não dormi nada. Só pensando na hipótese desse cara estourar a porta e tentar fazer alguma coisa com a minha pessoa, né? Então foi bem complicado isso aí, porque na ida eu tinha ficado no local e depois eu praticamente na volta me aconteceu quando eu fiquei de novo, foi acontecer isso. Um lugar que eu não voltaria mais a ficar porque eu não me sinto segura mais. Mas eu me sinto mais segura dormindo numa barraca do que num lugar assim. Bom, repetindo, gastos totais que eu tive na época foi de R$ 1.563,35 numa viagem de 16 dias. Infelizmente, eu só tive 6% de patrocínio. O patrocínio foi por uma empresa construtora chamada Steinhaus, de Poço das Antas, que eu agradeço muito, que me deu uma ajuda aí, uma força, que deu para pagar as rodas da bike na época. E que eu consegui fazer a viagem, inclusive usando a camiseta da empresa, adesivagem na bike, foi o que eu prometi. Eu tive também alguma ajuda de oficina, 2 oficinas de bikes, que foi a Pegasus Bike Sport, que já acho que está encerrando suas atividades lá na cidade de Feliz, Rio Grande do Sul. E também a Mario Bikes, que não existe mais, em São Sebastião do Caí. E a Maurício Bicicletas também, que deu ali um apoio, né, na época. Enfim, foi uma viagem muito boa e faria tudo de novo. Então, para vocês que estão querendo iniciar na cicloviagem, fazem um projeto antes, um planejamento, vejam os custos, o dinheirinho, deixar de lado um dinheirinho, para poder seguir com mais tranquilidade, não chegar em um lugar no outro sem dinheiro. E hoje em dia as pessoas, nem todo mundo tem um bom coração de te oferecer um prato de comida, um lugarzinho para dormir. Hoje em dia está um pouco mais difícil por causa dos assaltos, essas coisas. Mas os ciclistas geralmente são bem-vindos, né?
mas sempre existe, às vezes, as portas batendo na cara, é bem complicado. E a gente sabe que a bike tá na veia e deixá-la na rua não rola. Então, seria isso, galera, hoje falando um pouquinho da minha cicloviagem de 2010. Outra hora eu vou falar sobre as anteriores, mais antigas e menores, que infelizmente eu não fiz muitas anotações, né, que foi o começo de viagens mais curtas, e essa que foi a maior que eu fiz até hoje. Assim que for possível, pretendo voltar a fazer de novo. Claro, tem que fazer uns investimentos ainda, que no momento não rola. Falta ciclocomputador, falta pneu. Uma bike mais ou menos eu tenho, mas teria que ser uma de 24, só tenho uma de 21, que eu tenho que fazer mudanças, que eu comprei há pouco tempo. E me recuperar de um acidente que eu sofri há mais de 3 anos, que eu tô parada e não tô conseguindo ainda voltar a pedalar como eu pedalava. Tá bem difícil ainda, por causa de muita dor e limitação de movimentos que eu fiquei, mas isso não é um empecilho para voltar a fazer o que eu fazia antes. A força de vontade é maior e eu sei que eu vou conseguir. Um abraço a todos, até a próxima.